Neste vídeo, após a minha fala, você vai ver o resumo da inveja que Mara Maravilha, que hoje tem 57 anos, expele puro ódio e inveja de Xuxa, que aos 63 anos viaja ao Brasil em turnê, que enche estádios, leva até mais de 50 mil pessoas para assisti-la não só ao espetáculo. Portanto, Mara Maravilha já teve sua fama no SBT como apresentadora, sim, mas não teve 5% do que Xuxa tem até hoje, de fama, grana, patrocínio e essa turnê gigantesca, porque eu me lembre, jamais Mara Maravilha teve estrutura financeira e fama para fazer turnê. Portanto, gasta-se milhões só com equipamentos, funcionários, corpo de bailarinas, as paquitas, enfim. É complicado e haja bala na agulha que Mara Maravilha nunca teve, além da fama, a grana que Xuxa sempre teve. Portanto, inveja tem limite, e aí, dor de cotovelo, tem que engolir quieta e não desejar mal a Xuxa. Inclusive, Mara Maravilha reclama da idade dela, da Xuxa, de usar vestidos extravagantes, né? Aqueles maiôs espremidos e a periquita quase ali entre as pernas aparecendo. E eu não estou aqui para jogar Xuxa. Ela era assim quando tinha 20 e tantos anos como apresentadora, com essas vestes espremidas, tipo maiô, e quase que aparecendo a intimidade, não é agora para se despedir da carreira, do show da Xuxa, que ela levou por mais de 20 anos na Globo, que ela vai se vestir igual uma senhorinha. Portanto, verdade seja dita, Mara Maravilha, apagada, esquecida, faz barulho nas redes sociais, destila ódio, mas em vão. Xuxa brilhando com seu silêncio não dá confiança a essas provocações, porque desde novinha, quando a apresentadora Mara Maravilha já tinha e demonstrava inveja de Xuxa, e que ela, Xuxa, continue a brilhar ao se despedir dos baixinhos que hoje são grandinhos, adultos, pais de família e que levam seus filhos para o show dela para conhecê-la e se despedir também. Gente querida, infância não tem maldade, não importa a roupa nem a idade da Xuxa. Então, vamos assistir esse vídeo escroto, que infelizmente é a má fase da Mara, de esquecida, que vê o brilho de Xuxa e a incomoda. Roda aí. O que é mais triste? Que quando a Mara tenta diminuir a trajetória da Xuxa nas redes sociais, porque foi isso que ela fez. Quando ela compartilha no mesmo dia, pensa comigo, minha senhora, no mesmo dia, mais de 40 postagens falando mal da rival, é porque ela parou a vida dela para viver em função disso, o que é muito triste. E quando a Mara diminui a trajetória, a história da Xuxa, ela está diminuindo a própria trajetória. Porque a história da Mara é muito entrelaçada com a história da Xuxa. A Mara, inclusive, foi tentar uma carreira lá na Argentina também, porque a Xuxa estava bombando na Argentina. Sim. E foi muito bem recebida pela Xuxa lá na Argentina. A própria Mara conta que a Xuxa deu roupas lá pra Mara na época da Argentina. Então, ela ficou um dia só. Ela tá semanas. Esta madrugada, ela fez um post horroroso que a gente não tem nem como colocar aqui no ar pra vocês. E depois ela deletou. Porque eu acho que ela mesma percebeu que pegou pesado. E aí, ela tá falando de alguém que não tá falando dela. Ela tá brigando sozinha. A Xuxa deu essa resposta aí que a gente viu no VT, agora, mas depois de uma semana inteira de falação, e ainda a Xuxa foi muito educada. Pelas coisas que ela ouviu da Mara, ela ainda foi muito educada. E aí a Mara fica postando indiretas, e às vezes diretas mesmo, ela marca a Xuxa nos stories, dá pra ver que ela quer chamar a atenção da Xuxa de qualquer jeito. E aí eu falo pra você, Mara, segue o exemplo da sua colega Eliana, porque todos vocês são colegas. Sim. Nós somos colegas. Segue o exemplo da Eliana, que foi lá, aplaudiu, vibrou pela amiga. Ou então, se você não for convidada, como é o caso da Sorvetão ou outras pessoas, parabeniza sua colega, ou esquece, finge que não existiu, porque isso não deveria te afetar tanto. E é injusto a Mara falar que tá respondendo porque foi atacada. A Xuxa em momento nenhum atacou a Mara. E a Mara vem remoendo isso há muito tempo. Né? E aí eu repito, Mara, quando você diminui a história, a trajetória de uma colega como a Xuxa, você está diminuindo a tua própria trajetória, o teu próprio legado. Isso vai te levar a lugar nenhum. É triste.
triste de ver, porque você tem uma história, eu tenho aqui a Cris, eu tenho aqui a Jana, uma mulher negra e uma mulher morena. A gente já conversando nos bastidores, eu falo assim, eu sou fã da Xuxa. A Cris, a Jana, mas eu era mais fã da Mara, porque faz parte da nossa infância. Sim, é isso. E também faz parte da nossa infância a gente lembrar de você, da Xuxa, da Angélica, da Eliana, da Mariane, da Jaqueline Petkovic, com muito amor, com muito carinho. Mas como a gente vai lembrar da sua trajetória com amor e com carinho, se quando a gente entra nas suas redes, a gente vê só indireta e amargura. Insultos, né, Tiago? E lembrando, Mara, todos envelhecem. Tudo bem, o novo sempre vem, mas a gente gosta de relembrar ou a gente não gosta? E se a Xuxa está lotando estádio de futebol com 50 mil pessoas, foram 2 noites aqui em São Paulo. Sim. Então são 100 mil pessoas. É porque tem demanda. Claro. É porque tem gente que quer ir lá assistir a Xuxa. Agora, se mostrou a virilha, se não mostrou a virilha, qual o que você tem a ver com isso? Porque o show não é mais para baixinhos, né? O tempo passou. Já estamos todos aqui adultos. O show é pra gente adulta. Thiago foi. E para quem quer, É isso. paga. E o ingresso não é barato. E lotou, Mara. Se você tivesse lá, eu aposto que você ia dançar e larier e se divertir. Então relaxa, toma água, respira e sai da internet um pouco. Eu espero que quem cuida da sua carreira tenha a sensibilidade de cortar um pouco seu Wi-Fi por uns dias. Porque você está passando o limite e realmente não precisava disso. Se poupe e nos poupe. Obrigado. Respeito enorme pela Mara. Você trabalhou com a Mara, né? Porque eu tive o prazer de trabalhar com a Mara, posso dizer pra você, sabe? Porque era fã da Mara, Sim, como era fã da Xuxa, da Eliana. Então, assim, trabalhar com essas pessoas, né? Com quem você cresceu assistindo, se identificando, porque a gente já teve Claro, conversa da é isso. representatividade. A Mara era a única morena. Morena, eu como mulher negra, a Cris também morena, me identificava com a Mara. A gente olhava e falava, porque ser Paquita a gente não Eu não vou ser Paquita. né? Não dava assim, a bombom veio depois. Bem depois, né? Então, a Mara teve esse papel muito importante. Então, eu tive esse privilégio de trabalhar com grandes nomes da televisão, onde eu olhava e falava, meu Deus do céu, vi essas pessoas na TV e agora eu tô aqui compartilhando, que maravilha, né? E a Mara sempre foi muito generosa comigo, muito respeitosa comigo. Eu não posso falar um A da Mara. Em relação a coleguismo de trabalho, assim como me dou muito bem com vocês, sempre me dei muito bem com a Mara, sabe? Pra mim, sempre foi muito tranquilo trabalhar com a Mara. Eu sei que ela teve problemas com outras pessoas que trabalharam com a gente, mas... É ótimo o seu depoimento, Cris. Sim, Você tava do lado a lado com ela. vi uma luta muito grande dela em conseguir adotar o Benjamin, o filho dela. Por isso, eu acho que a gente tem que olhar também com carinho, sabe, pra Mara, porque eu não sei que momento que ela tá passando agora na vida, sabe? Então, Mara, com todo afeto do mundo, com todo carinho, eu gostaria muito que vocês todas se dessem bem, sabe? Que você pudesse fazer parte desse grupo, porque quando as outras 3 loiras maravilhosas, Se juntaram, Angélica, Xuxa e Eliana estiveram juntas ali, eu sei que isso doeu no coração da Mara, porque elas fizeram comercial juntas, elas estiveram no palco juntas, sabe? Então ela se sentiu excluída. Eu tenho certeza que ela se sentiu chateada com tudo isso. Eu queria muito, porque quando a gente vê mulheres tão potentes, tão poderosas, tão maravilhosas, que fizeram a história da televisão brasileira e fizeram com que muitas crianças crescessem com referências de vocês brigando, eu como mulher acho muito triste. Eu queria que vocês pudessem um dia sentar, conversar, colocar as dores pra fora, sabe? E diante de Deus mesmo, eu tô falando isso. Porque seria tão bonito ter vocês todas reunidas, sabe? Passando esse exemplo. Eu acho triste quando tudo isso acontece. Eu acho que a Xuxa tem direito de ser o que ela quiser. Como qualquer outra pessoa. Gerações. Não foi nem só uma geração, são gerações. Xuxa vai viajar pelo Brasil, assim ela tem feito muitos shows, se despedindo da carreira artística, do antigo show da Xuxa que ela quer relembrar, e ela tem feito assim, lotado estádios com mais de 50 mil pessoas, falando e cantando o que era o antigo show da Xuxa, quando ela trabalhava na Globo como apresentadora. Mas aí Xuxa desperta inveja em Mara Maravilha, que não teve 5% da fama, grana e o sucesso que Xuxa teve até hoje, aos 63 anos. Portanto, essa é a realidade que Mara Maravilha, recalcada, não consegue engolir calada e destila inveja e veneno contra a Xuxa nas redes sociais, que a ignora merecidamente. Portanto, eu sou Vinícius, se inscreva se está gostando e deixe o seu comentário gentil